No coração do Brasil, entre as curvas do Rio Doce, nasceu um líder cuja voz ecoa além das fronteiras do seu território ancestral. Ailton Krenak, um nome que ressoa na história, nasceu em 1953 em uma região marcada pela riqueza da terra e pela luta pela sobrevivência. Ailton pertence ao povo Krenak, uma comunidade que há gerações guarda os segredos da floresta e as tradições ancestrais, mas sua história se entrelaça com a luta incansável pela preservação da natureza e pela defesa dos direitos indígenas. Ativista incansável, Ailton organizou a Aliança dos Povos da Floresta, unindo comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia, em uma frente comum pela proteção dos seus territórios sagrados. Sua jornada começou durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, na década de 1970, quando liderou movimentos cruciais pela conquista dos direitos indígenas, culminando na inclusão do capítulo dos índios na Constituição de 1988. Reconhecido nacional e internacionalmente, Ailton recebeu o título de Comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e o doutorado honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Como jornalista, educador e defensor do meio ambiente, Ailton continuou sua luta incansável, com a autoria da proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005, e sendo membro ativo de seu comitê gestor. Ailton Krenak não é apenas um nome na história, ele é a voz dos que foram silenciados, o guardião das tradições, o defensor da terra. Sua jornada é um lembrete de que, mesmo nas adversidades, a esperança floresce e a luta pela justiça e pela preservação da vida continua. O capítulo Saudações aos Rios mergulha profundamente na relação entre o autor, Ailton Krenak, e a vastidão dos rios que cruzam o Brasil e o mundo. Através de uma narrativa poética e reflexiva, somos levados a refletir sobre a importância vital dos rios em nossas vidas e o impacto destrutivo da ação humana sobre eles. O autor inicia saudando os rios como seres ancestrais que habitam mundos distintos e nos convida a reconhecer o papel fundamental desses corpos d'água em nossas vidas. Ele destaca a magia e a força dos rios, desde os pequenos iguarapes até os imponentes rios amazônicos, que conectam regiões e povos de formas inimagináveis. Ailton Krenak lamenta a devastação dos rios nas áreas urbanas, onde foram transformados em esgoto, e denuncia a falta de apreço pela memória e pela importância cultural desses cursos d'água. Ele observa a mutilação dos rios pela ação humana, seja pela construção de barragens, pela poluição ou pela exploração desenfreada de seus recursos. O autor nos alerta para o perigo iminente de perdermos esses seres maravilhosos que moldaram paisagens e culturas ao longo dos séculos. Ele destaca os esforços de movimentos como Rios Vivos para proteger os rios e mobilizar comunidades contra a destruição ambiental. No princípio, há múltiplas narrativas sobre a origem do mundo, todas elas preciosas e capazes de dar sentido à experiência humana. O desafio proposto é imaginar cartografias que abracem essa pluralidade de histórias, respeitando as tradições e memórias de diferentes povos ao redor do globo. As tradições dos povos indígenas, como os Guarani e os Machacali, nos ensinam sobre a relação profunda entre o ser humano e a terra, enfatizando a importância de reconhecermos nossa conexão com todos os seres vivos. Da mesma forma, a sabedoria dos ancestrais nos lembra da necessidade de preservarmos a diversidade e a vida em todas as suas formas. O rio Ato, ao mergulhar na terra em resposta à agressão humana, nos ensina sobre a resiliência da natureza e a importância de protegermos nossos ecossistemas. Devemos adiar o fim do mundo para não manter este mundo em colapso, mas para permitir uma transfiguração rumo a novos horizontes de convivência e respeito mútuo. Nego Bispo propõe o conceito de conuências, que difere da convergência política ao abrir espaços para a diversidade de vozes e perspectivas. Por meio das confluências, podemos resistir ao discurso colonial e construir narrativas alternativas que reconheçam as injustiças do passado e abram caminho para um futuro mais justo e igualitário. Em vez de nos conformarmos com a ideia de igualdade imposta pelo colonialismo,
devemos buscar a transfiguração, aceitando a metamorfose como parte intrínseca da nossa existência. A liberdade não deve ser apenas uma condição, mas uma experiência radical que nos leve além das limitações impostas pelo mundo atual. Este capítulo explora a relação entre cidades, pandemias e a natureza, destacando a devastação causada pela pandemia do Covid-19. O autor critica a ideia de que o sofrimento ensina algo e alerta para os perigos da excessiva exposição ao ambiente virtual. Ele também analisa a urbanização desenfreada e sua conexão com o capitalismo, apontando para a necessidade de repensar o modelo urbano atual. Além disso, o texto aborda a transformação das cidades em caixas pretas da civilização, destacando os impactos ambientais e sociais da urbanização. O autor propõe uma reflexão sobre o papel das cidades na vida humana e na preservação da natureza, destacando a importância de reintegrar a natureza ao ambiente urbano. Por meio de exemplos e reflexões, o autor instiga uma reflexão sobre a necessidade de repensar o modelo da urbanização e reconectar as cidades com a natureza, promovendo uma visão mais equilibrada e sustentável do desenvolvimento urbano. Ele sugere a adoção de práticas que favoreçam a preservação ambiental e o bem-estar humano, buscando criar cidades que promovam a vida em sua plenitude em vez de contribuir para a sua destruição. O capítulo Alianças Afetivas discute a emergência do conceito de florestania, com uma reivindicação de direitos dos povos da floresta, diferenciando-se da noção de cidadania convencional. Chico Mendes e os seringueiros resistiram à colonização da floresta, buscando preservar sua fluidez e integridade. A Aliança dos Povos da Floresta, formada por diversos grupos étnicos, defendeu a igualdade e a prosperidade coletiva da terra contra a exploração capitalista. A reflexão sobre alianças afetivas destaca a importância de reconhecer a alteridade e promover conexões não hierárquicas entre diferentes comunidades, também ressaltando a necessidade de repensar a democracia como um desafio contínuo e a importância de se construir um Estado plurinacional aberto às contribuições dos povos originários e à diversidade cultural. Neste capítulo, somos convidados a refletir sobre a relação entre educação e futuro, explorando diferentes perspectivas culturais e práticas pedagógicas. O texto aborda a ideia de que desde os primeiros anos de vida, somos moldados por práticas educacionais que muitas vezes ignoram a individualidade e a criatividade inerente às crianças. Contrapondo-se a essa abordagem, são apresentadas visões de povos tradicionais, como os guaranis, que reconhecem a transcendência inata de cada indivíduo desde o nascimento. A narrativa destaca a importância de resgatar uma educação mais conectada com o presente e a experiência imediata, em contraposição à obsessão pelo futuro. A infância é vista como um período essencial para explorar a inventividade e a conexão com a natureza, ao invés de apenas preparar as crianças para um modelo de sucesso definido pelo mundo adulto. São mencionados exemplos de práticas educacionais em diferentes culturas, como a liberdade de experiências na infância do Dalai Lama no Tibete e o Plano Nacional de Educação Escolar Indígena no Brasil, que valorizam a autonomia, a ancestralidade e a conexão com o meio ambiente. Por fim, ressalta a importância de uma educação que forme pessoas capazes de lidar com as adversidades da vida, promovendo a coragem, a colaboração e a valorização da sabedoria dos mais velhos. Em vez de formatar para um futuro incerto, a educação deve orientar para a compreensão do mundo como um lugar compartilhado, onde o coração está em sintonia com os ritmos da Terra.